Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula de História. Hoje iremos falar sobre as migrações e a ocupação do território. O território que hoje compreende o Brasil foi dividido em 1494 entre Portugal e Espanha, em um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Ainda que o território não fosse completamente conhecido, os dois reinos criaram uma linha imaginária para dividir a exploração dessas terras. Então, a ocupação do território brasileiro pelos colonizadores começou no litoral e depois avançou para as regiões do interior. A primeira atividade econômica desenvolvida para ocupar o território foi o cultivo da cana-de-açúcar. Hoje, planta-se ainda muita cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar e também de álcool combustível. Como o interior do território brasileiro começou a ser ocupado pelos colonizadores? Em primeiro lugar, por meio da pecuária. Os animais eram criados soltos nas fazendas. À medida que o rebanho crescia, destruía as plantações e ocupava áreas que poderiam ser usadas no plantio da cana-de-açúcar. Então, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado próximo aos engenhos. O gado passou a ser criado em fazendas no Vale do Rio São Francisco e no interior da Bahia e de Pernambuco. Muitas dessas fazendas deram origem às vilas, que hoje são cidades. Desde a sua chegada, os portugueses acreditavam que havia ouro, prata e metais preciosos nas terras brasileiras. Então, expedições saíam da vila de São Paulo para procurar essas riquezas e se aventuravam pelo interior, seguindo os rios e as trilhas indígenas. Essas expedições chamavam-se bandeiras e os participantes eram os bandeirantes. A ocupação do interior do Brasil nos séculos 18 e 19 também foi resultado da ação dos tropeiros. Os tropeiros eram condutores de tropas ou comitivas de mulas, burros e cavalos, que percorriam grandes distâncias para abastecer as minas com várias mercadorias. No final do século XVIII, o café começou a ser cultivado no Brasil. Nas fazendas de café trabalhavam os negros escravizados e depois a mão de obra utilizada passou a ser a dos imigrantes europeus. Como vimos, as atividades econômicas do passado foram muito importantes para a ocupação do território brasileiro.